Boa noite. Vamos iniciar aqui a apresentação sobre os processos de soldagem e afins. Vamos lá. O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: fundamentos, equipamentos, consumíveis, técnicas operatórias e operações industriais. Primeiro tipo de soldagem que eu vou explicar vai ser o processo de soldagem a gás. Soldagem corte a gás. Os fundamentos dessa soldagem. A definição. A soldagem a gás oxicombustível, ox-fuel gas welding, simplesmente soldagem a gás, é um processo de união de metais obtido pelo aquecimento deste até a fusão, com uma chama de combustível e oxigênio. Ele é mais utilizado na questão de manutenção do que mesmo em processos de fabricação. Então, aqui está o esquema, o diagrama esquemático da soldagem. Nós temos aqui a parte o metal base, Ele pode ser utilizado como metal de adição. Temos aqui o equipamento maçarico, o oxigênio mais o gás combustível. E aqui vai ser o local onde vai ser formada a solda, Onde tem a chamada poça de fusão. Os fundamentos e características desse tipo de soldagem. Ele é excelente no controle que se pode exercer na entrada de calor e temperatura de peças que estão sendo soldadas. Por quê? Porque ele tem um controle independente da fonte de calor e da alimentação do metal de adição. Os equipamentos dele são equipamentos simples. A parte combustível dele atinge uma alta temperatura da chama, uma taxa de propagação longa dessa chama, e ele reage pouco quimicamente com os metais de adição e o metal de base. O gás mais utilizado nesse processo é o gás acetileno. Os equipamentos básicos da soldagem oxigás são: nós vemos aqui o maçarico, que é o meu equipamento, as mangueiras, o cilindro de oxigênio, os reguladores de pressão, que são extremamente importantes. Por quê? Porque eles vão regular a pressão do gás na parte de trabalho. E os cilindros, as mangueiras que levam o gás até o maçarico. E aqui também é utilizado geralmente um carrinho para transporte na questão de segurança, E por padronização, geralmente se coloca o oxigênio sempre em cilindros na cor preta e o acetileno em cilindros ou outro tipo de gás na cor vermelha. Equipamentos específicos, especificações e capacidades. Os cilindros para outros gases armazenados a alta pressão são feitos de tubos de aço sem costura. Suportam pressões internas de até 150 a 200 kg/força por milímetro quadrado e tem capacidade de armazenar de 1 a 10 metros cúbicos. Antes de serem usados, devem respeitar sempre as normas de segurança. Verificar se há vazamentos, verificar se os cilindros estão amassados, a questão da pressão do cilindro. Tudo isso é importante antes de iniciar o trabalho. Equipamentos e cuidados com o cilindro. Todo cilindro deve ser armazenado em local fresco, livre de poeira, de umidades, pensando que o cilindro é um recipiente, uma embalagem que vai proteger o que está dentro, que é o nosso gás. E então, ele não pode ter amassões, tem que proteger em relação a isso. Durante o uso, não deve ficar deitados,
e devem evitar choques mecânicos, né? Por isso, a utilização do transporte do carrinho como para manusear esses cilindros, evitando choques. Equipamentos e os equipamentos. Vamos começar pelos maçaricos, né? Os maçaricos são dispositivos que recebem oxigênio e gás de combustível puro e fazem a sua mistura na proporção e volume e velocidades adequadas à chama desejável. Diferentes tipos de chama para diferentes aplicações. Nós vamos ver a seguir que existem vários tipos de chama que a gente pode fazer essa regulagem no equipamento para diferentes tipos de aplicação. Existem basicamente dois tipos de maçarico: o maçarico de média pressão e o maçarico de baixa pressão. O de média pressão é chamado de misturador e o de baixa pressão é chamado de injetor. Aqui está uma figura do maçarico misturador, né? Nós temos aqui os registros de oxigênio, o registro do acetileno, a câmara de mistura, o divergente, a extensão e o bico. A mesma pressão de trabalho para o gás oxigênio e o acetileno. Essa é a grande diferença do outro tipo de maçarico. Nesse maçarico, ele tem a mesma pressão de trabalho do gás oxigênio e o gás acetileno. Aqui também está uma outra figura. E o outro tipo de maçarico é o maçarico injetor. No maçarico injetor, nós temos aqui o registro do oxigênio, o registro do acetileno, o 3, o injetor, o divergente, a extensão e o bico. E aqui, nesse tipo de maçarico, não ocorre variação na proporção da mistura. Então, todos os dois têm a mistura praticamente iguais. Recomendações. Os gases são altamente inflamáveis, então devemos respeitar todas as normas de segurança e ter cuidado com a questão do retrocesso da chama, que é um processo que pode acontecer se a regulagem não for bem feita, né? No momento, antes de iniciar o trabalho, tem que fazer a checagem e a regulagem adequada. Então, se acontecer o processo de retrocesso de chama, o que tem que ser feito? Tem que fechar as válvulas, resfriar o maçarico e depois abrir a válvula de oxigênio para expelir toda a água que tiver dentro desse maçarico, para depois sim poder ser utilizado. O que são os consumíveis? Consumíveis são os gases, os metais de adição, os fluxos, o gás no caso da mistura, né, do combustível, né, e esses dois tipos de gás que a gente geralmente vai ver muito na soldagem, que é o oxigênio e a acetileno. Pode ter oxigênio e outros tipos de gases também. Os metais de adição e os fluxos. Os fluxos podem ser pó, pastas, eles têm a função de melhorar a fluidez na poça de fusão. O oxigênio, né? O oxigênio, ele é sempre utilizado puro, né? Ele é responsável pela aceleração das reações no momento da solda e pelo aumento de temperatura da chama. Outros gases também podem ser utilizados juntamente com o oxigênio, como o hidrogênio, o propano, o metano, o gás natural e o acetileno, sendo mais utilizado o acetileno. O acetileno, ele é mais utilizado porque ele propicia uma chama de alta temperatura, uma grande velocidade de propagação, que é extremamente importante para a solda. Nós temos aqui, como eu falei anteriormente, que cada tipo de chama, ela é adequada para um tipo de solda, né? Então, aqui temos a chama redutora, ela tem maior quantidade de acetileno do que do outro gás, que é o oxigênio, usada para soldar ferro fundido, chumbo, alumínio, ligas de zinco. Nós temos a outra chama neutra, ela tem uma parte de acetileno e uma parte de oxigênio puro.
Ele é usado na soldagem de todos os tipos de aço. E temos a chama oxidante. Ela, como o próprio nome diz, né, ela tem uma quantidade maior de oxigênio, né? E ela solda aço galvanizado, latão, bronze e possui mais oxigênio do que acetileno. Nós vemos aqui, né, a diferença das chamas. Vou só passar para vocês verem. Ó, a extensão dela, né? Aqui tem uma parte mais brilhante na neutra e mais oxigênio do que o acetileno. As técnicas operatórias. Existem basicamente duas técnicas para a execução da soldagem. Eles falam sobre a questão da soldagem a ré ou soldagem à direita. Nesse tipo de soldagem você tem uma visão melhor da sua solda e você tem uma visão melhor do ponto de fusão e pode controlar melhor a soldagem. A soldagem à frente, ela resulta num cordão de solda mais raso, então ela é específica geralmente para chapas mais fininhas, que eu tenho uma solda mais rasinha. As aplicações industriais. A soldagem, esse tipo de soldagem, né, oxigás, a soldagem em chapas finas e de tubos pequenos de diâmetro em operações de brasagem na soldagem de reparo. Como eu falei no início, era mais utilizado para a parte de manutenção, reparo, funilarias. Embora a temperatura gerada pela chama seja uma temperatura alta e uma temperatura de longa propagação, ela ainda é uma temperatura baixa frente a outros processos de soldagem que a gente vai conhecer. E aqui a gente tem o processo de oxicorte, né? A gás também, que é praticamente o mesmo processo de soldagem, só que ele tem a função de cortar, né? Quando você tem várias formas de corte, né? Você pode serrar o material, mas aqui você vai utilizar o maçarico como o veículo para o corte, né? E o gás, a mistura de gás. Então, para se ter um corte de qualidade, é preciso seguir algumas recomendações. Os equipamentos são basicamente os mesmos da soldagem a gás, direcionando apenas pelo tipo. Muda o quê? A diferença entre a soldagem e o corte. Muda o bico, né, do maçarico. É um bico específico para corte, né? Dotado de uma válvula de acionamento rápido e um maçarico. Os consumíveis deste é o oxigênio de alta pureza, a 99,5% de pureza, sendo que se tiver uma pureza menor do oxigênio, não é feito o processo, né? É extinto o processo, porque ele já dá variação nas características do processo, então não fica bem feito. Técnica operatória. Como é que vai ser o procedimento para fazer esse processo? Então, primeiro você vai colocar o bico de corte, né? O bico adequado no seu maçarico. Você vai pré-ajustar a pressão de trabalho e abrindo as válvulas do cilindro, você abre o volante do acetileno, acende a chama com um acendedor apropriado. Não pode utilizar isqueiros para esse tipo, são acendedores apropriados. Então, você vai regular a chama para aquecer a região de corte até ela ficar numa cor rubro, que é uma cor meio vermelha alaranjada. Inicia o movimento firme de translação, que é um movimento que você vai com o maçarico, tipo, empurrando, né? E caso aconteça o retrocesso da chama, nunca jogue o maçarico no chão. Você tem que fechar imediatamente as válvulas do cilindro do gás acetileno, do oxigênio. Aqui é o processo. Primeiro você vai regular, né, a válvula. Aqui é quando ele começa a ficar com aquela corzinha vermelha. Aí sim você vai iniciar o processo de corte, né?
fazendo um movimento de translação. E aqui é um processo automatizado de corte, né? Porque não é só feito processo de corte manual também. Tem máquinas, ele é um processo mecanizado também. Pode ser mecanizado também. Né? Sendo que no processo mecanizado você ganha aí em questão de produtividade, você ganha em tempo, né? E como o manipulador, né? Ele pode ter variação, né? Da manipulação, então é um processo bem importante. Aplicações industriais. Preparação de chapas, posso cortar, né, minha chapa, permitindo dar formas adequadas. Eu quero uma forma retangular, quero uma forma circular. Então, esse processo de corte ele é extremamente adequado. Posso utilizar na área de estaleiros, em caldeirarias, preparação de chanfros para soldagem, confecção de peças como rodas dentadas, engates e ferramentas. Soldagem com eletrodos revestidos, é o tipo de soldagem. Então, vamos lá. Definição. A soldagem a arco elétrico de eletrodo com eletrodo revestido, né, produz a coalescência, que é a união dos metais, né, pelo aquecimento de um arco elétrico estabelecido entre o eletrodo metálico revestido em uma peça que está sendo soldada. Então, vamos lá. Aqui tem um esqueminha, né? Nós temos aqui a minha vareta, que eu chamo o eletrodo, né? Onde o eletrodo ele tem a alma, que é o que fica aqui dentro do eletrodo, que conduz a corrente elétrica, e ele tem um revestimento, certo? Nós temos aqui o metal base, a poça de fusão, sendo que nesse processo o metal base ele vai ser caracterizado como meu polo negativo e o meu eletrodo como o meu polo positivo. Vai ter uma corrente elétrica que vai ionizar aqui os elétrons que estão livres aqui. Acelerando esses elétrons, vai ter um choque entre os elétrons livres e as moléculas. Vai ter um aquecimento de temperatura aqui nessa área, onde vai formar a poça de fusão. A alma ela é recoberta por uma mistura de diferentes materiais, numa camada que forma o revestimento. Por sua vez, tem diversas funções de soldagem. Esse revestimento é extremamente importante. Por quê? Porque ele pode ter aditivos que ele pode proteger a poça de fusão, ele pode controlar o arco, né? Fazendo com que, se tiver uma desregulagem no arco, a solda não fica bem feita. Então, ele tem inúmeras funções importantes. Então, nós temos aqui os tipos de equipamentos, né? Nós temos porta-eletrodo, nós temos uma fonte. Essa fonte, ela pode ser um gerador de energia, né? Nós temos os cabos, que vai levar a energia até o equipamento, o cabo terra. Nós temos aqui uma picadeira e uma escova de aço. Então, o que acontece? Essa picadeira e essa escova de aço, ela vai ser utilizada no processo de limpeza, né, da solda, né, no final. As escolhas dos cabos. Tem 3 critérios para a escolha de cabo. É extremamente importante. A utilização de cabos e bitolas inadequadas e cabos muito finos para aplicação pode causar um superaquecimento, perdas de energia e variação na qualidade da solda. Então, temos que respeitar esses 3 critérios aqui. Primeiro, corrente de soldagem tem que estar adequada. O ciclo de trabalho da máquina, a máquina ela pode aquecer, então cada máquina ela tem um limite de trabalho, né? Um percentual de limite que temos que respeitar. E o comprimento total dos cabos do circuito. Geralmente são cabos
bem fininhos, acobreados, né? Que internamente, e ele vai formar meu equipamento. Os consumíveis, né? Para o meu processo. Um eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica, a alma, com diâmetro de 1,5 a 8 milímetros e comprimento de 23 a 45 centímetros, recoberto por uma camada de fluxo, né? O revestimento. Eletrodos para soldagem por gravidade têm um comprimento maior, né? De 55 a 75 centímetros. Nós temos aqui o sistema de classificação de eletrodos revestidos,